Vem, senta aqui pertinho. Espero que você tenha um tempinho para ouvir essa velha de 64 anos. Sabe, eu tenho tanta coisa guardada aqui dentro. Um monte de história para contar. Eu preciso botar para fora. Que alívio ter você aqui para me escutar. Foram anos que me fizeram ser quem eu sou, me quebraram e me fizeram ficar de pé de novo. Eu nasci em 1960 numa casinha de taipa em Quixadá, no sertão da Bahia. Era um lugar pequeno onde todo mundo conhecia todo mundo. E os segredos corriam mais rápido que água em dia de chuva forte. Meu pai, seu Manuel, era um homem bruto, de mão pesada e poucas palavras. Trabalhava na roça dos outros, voltava sempre bêbado e descontava na gente as humilhações que engolia. Minha mãe, Dona Sebastiana, vivia de cabeça baixa, olhando para o chão como se estivesse procurando alguma coisa que perdeu faz tempo. A casa da gente mal cabia os 7 filhos. Eu era a quinta, nem a mais velha para ter respeito, nem a mais nova para ter dengo. Desde pequena já carregava os irmãos no quadril, lavava roupa no rio e ajudava minha mãe a fazer tapioca para vender na feira. Escola? Isso era luxo. Fui uns 2 anos só, o suficiente para aprender a desenhar meu nome e entender que letra juntada vira palavra. Depois, meu pai achou que menina não precisava de mais estudo que isso. Eu tinha 14 anos quando tudo mudou. Era um dia de festa na cidade São João, todo mundo animado. As fogueiras acesas iluminavam a noite. O cheiro de milho assado e pamonha enchia o ar. Eu estava com um vestido remendado, mas limpo, que minha mãe tinha passado a ferro com carvão. O cabelo preso com fita que ganhei da dona da venda. Me achava bonita, sabe? Pela primeira vez, sentia que não era só a menina magrela que carregava água na cabeça. Foi ali que conheci Joaquim. Ele era motorista de caminhão, carregava mercadoria da capital até as cidades do interior. Um homem de 27 anos, forte, com um sorriso que mostrava um dente de ouro na frente. Quando ele me chamou para dançar, eu tremi que nem vara verde. Nunca tinha dançado com homem nenhum. Meu pai não deixava a gente nem chegar perto de festa. Mas naquele dia, ele estava tão bêbado que nem viu quando eu escapuli. Menina bonita como você não devia estar escondida nesse fim de mundo. Joaquim me disse enquanto rodava comigo na dança. Ninguém nunca tinha me chamado de bonita. As palavras dele entraram em mim como água na terra seca. Depois daquele dia, toda vez que o caminhão dele passava por Quixadá, ele trazia um presentinho para mim. Uma fita de cabelo, um pedaço de tecido colorido, até um batom vermelho que eu escondia debaixo do colchão. Minha mãe bem que desconfiava, mas ficava calada. Acho que no fundo ela sabia que eu estava buscando um jeito de fugir daquela vida. Vou te levar daqui. Joaquim prometeu numa tarde em que a gente se encontrou escondido atrás da igreja. Tenho casa na capital. Você vai gostar de lá. Vai poder usar vestido bonito, não vai precisar trabalhar na roça. Casa na capital. Para mim, que nunca tinha saído daquele fim de mundo, parecia um sonho. Eu nem perguntei se ele era casado, se tinha família, nada. Só queria sair dali, escapar das surras do meu pai, do trabalho pesado, da vida sem futuro que me esperava. Numa noite, juntei o pouco que tinha numa trouxa. 2 mudas de roupa, o batom vermelho, uma santinha que minha avó me deu. Esperei todo mundo dormir e saí sem fazer barulho. Joaquim me esperava na estrada, o caminhão roncando baixinho. Quando subi naquele banco alto e vi as luzes de Quixadá ficando para trás, senti um misto de medo e alívio. Não sabia o que me esperava, mas achava que qualquer coisa seria melhor que o que deixava para trás. Se você já sentiu o coração dividido entre o medo do desconhecido e a certeza de que precisa mudar de vida, vai entender o que eu senti naquela noite. É como pular num rio sem saber nadar, mas sabendo que a margem onde você está pegando fogo. A gente se agarra na esperança, mesmo sem saber se ela vai aguentar nosso peso. Deixa aqui nos comentários se você já teve que fazer uma escolha difícil assim. E se inscreve no canal porque essa história ainda tem muito para contar. A viagem foi longa,
Dormia encostada na porta do caminhão, acordando assustada cada vez que passávamos por um buraco na estrada. Joaquim dirigia calado, fumando um cigarro atrás do outro. De vez em quando, colocava a mão na minha perna e sorria. Vai gostar da capital, menina. Lá tem de tudo, mas não foi para a capital que ele me levou. Depois de quase um dia inteiro de viagem, paramos numa cidade que não era nem de longe grande como eu imaginava. Era maior que Quixadá. Isso sim, tinha asfalto e prédios de 2 andares, mas não era a capital que eu sonhava. Joaquim estacionou o caminhão em frente a uma casa de madeira pintada de rosa desbotado. Tinha um letreiro em neon que piscava fraco. Estrela da Noite. O coração gelou quando vi mulheres sentadas na varanda, de roupas curtas e batom forte, olhando pra gente com curiosidade. É aqui que você mora? Perguntei com a voz tremendo. Ele riu, mostrando o dente de ouro. Não, bobinha. Aqui é onde você vai trabalhar. A Dolores é minha amiga. Ela cuida das meninas. Vai te tratar bem. Trabalhar. Cuidar das meninas? Meu estômago revirou quando entendi onde tinha caído. Quis voltar, correr, mas pra onde? Não tinha dinheiro, não conhecia ninguém, não sabia nem onde estava direito. Dolores apareceu na porta. Uma mulher alta de cabelo pintado de vermelho e unhas compridas. Olhou pra mim de cima a baixo, como quem avalia mercadoria. Essa é a menina que você falou? Tá magrinha demais, mas dá pra arrumar. Depois se virou pra mim com um sorriso que não chegava aos olhos. Bem-vinda, querida. Aqui você vai ter casa, comida e roupa limpa. Melhor que passar fome no sertão, não é? Fui empurrada pra dentro daquele lugar que cheirava a cigarro, perfume forte e bebida. Um salão com sofás vermelhos, uma mesa de sinuca velha, um balcão com garrafas. Mulheres de todas as idades sentadas, algumas rindo alto, outras com o olhar vazio. Homens bebendo, jogando cartas, olhando pra gente como quem escolhe fruta no mercado. Naquela noite chorei até não ter mais lágrimas. Uma menina de uns 16 anos, Zuleika, ficou comigo no quarto, tentando me acalmar. No começo é difícil, mas depois você acostuma. Aqui pelo menos a gente come todo dia, tem cama limpa e ninguém bate na gente. A não ser que peça muito. Assim começaram os 7 anos mais duros da minha vida. 7 anos em que aprendi que o ser humano pode se acostumar com quase tudo, que a gente coloca uma máscara e finge que ainda tá viva, mesmo quando por dentro já morreu. Aprendi a sorrir sem alegria, a ouvir sem escutar, a existir sem realmente viver. Dolores não era má pessoa, do jeito dela. Não batia nas meninas, garantia que a gente tivesse comida e remédio quando precisava. Protegia a gente dos clientes mais violentos, mas era dona do nosso destino, do nosso tempo, do nosso corpo. Tentei fugir 2 vezes no primeiro ano. Na primeira, me acharam na rodoviária e me trouxeram de volta. Na segunda, um policial me reconheceu e me entregou direto para Dolores. Foi quando entendi que não tinha saída. A vida na Estrela da Noite tinha uma rotina que foi me engolindo aos poucos, como areia movediça. Os dias começavam tarde porque as noites eram longas. Acordava perto do meio-dia, com a cabeça pesada e o corpo dolorido. O café da manhã era servido na cozinha dos fundos, onde Zefa, a cozinheira, sempre deixava um café forte e tapioca para quem quisesse. À tarde era o tempo que a gente tinha para lavar roupa, arrumar o quarto e descansar um pouco. As meninas mais novas, como eu, ainda tinham que ajudar na limpeza do salão, arrumar as mesas, lavar os copos. Dolores dizia que era pra gente aprender o funcionamento da casa, como se tivesse muito o que aprender. Você vai se acostumar. Zuleika vivia me dizendo. Ela tinha chegado ali 1 ano antes de mim, trazida por um caminhoneiro igual Joaquim. Todo lugar tem suas regras. Aqui pelo menos você sabe quais são. Às 6 da tarde começava a arrumação. Dolores passava nos quartos distribuindo roupas, perfumes e até maquiagem para as mais novas que ainda não tinham as suas próprias coisas. Hoje vem gente importante, ela dizia quase todo dia.
Quero todo mundo bonita e sorrindo. No começo eu chorava escondida no banheiro. Me encolhia quando algum homem chegava perto. Dolores teve paciência nas primeiras semanas, mas logo deixou claro que ali ninguém ganhava nada de graça. Olha, menina, sei que é difícil, mas você acha que as outras tiveram escolha? Ninguém aqui tá porque quis. Mas a vida é assim mesmo. A gente faz o que precisa para sobreviver. Foi numa dessas noites, depois de uns 3 meses na casa, que conheci Ernesto, o verdadeiro dono do lugar. Dolores só administrava, mas quem mandava mesmo era ele. Um homem gordo, de bigode ralo e anel de ouro em cada dedo. Chegou com mais 2 capangas. Espalhou medo só de passar pela porta. "Cadê a novata que o Joaquim trouxe?" Perguntou alto, me procurando com os olhos. Zuleika apertou minha mão por baixo da mesa, como se quisesse me dar força. Ele sentou na minha frente, me olhou de cima a baixo e sorriu, mostrando dentes amarelados pelo fumo. "Joaquim tem bom gosto, mas você tá muito magrinha ainda. Dolores, essa daí precisa comer mais. Quero ela com mais carne nos ossos." Daquele dia em diante, Ernesto aparecia toda semana. Sempre perguntava por mim, mas nunca me levava pro quarto. Era como se estivesse me guardando, me esperando ficar mais pronta. Sei lá. Isso me dava um medo diferente, mais profundo. As outras meninas diziam que eu tinha sorte, que ele estava me protegendo, que os outros clientes nem encostavam em mim por causa dele. "Você é especial", Zuleika dizia com um tom que misturava inveja e preocupação. Mas cuidado, ser especial para os homens como Ernesto é que nem ser a galinha preferida da raposa. O tempo foi passando e eu fui mudando. O olhar assustado deu lugar a um olhar vazio. Aprendi a sorrir sem sentir nada, a fazer o que me mandavam sem questionar. Por fora parecia mais adulta. O corpo tinha criado as curvas que Ernesto tanto queria ver. Por dentro, tinha virado uma casca oca. Foi mais ou menos 1 ano depois da minha chegada que ele finalmente me chamou. Lembro do frio na barriga, do medo que nem conseguia chorar mais. Zuleika me deu um gole de cachaça antes. Disse que ajudava a não sentir tanto. "Fecha os olhos e pensa em outra coisa", ela aconselhou. "Pensa num lugar bonito, num tempo bom. E lembra, amanhã é outro dia." Não vou contar os detalhes daquela noite porque tem coisas que a gente precisa enterrar bem fundo para conseguir seguir vivendo. Só sei que depois daquilo, uma parte de mim morreu de vez. A menina sonhadora que um dia acreditou nas promessas de Joaquim já não existia mais. Ernesto passou a me visitar regularmente, sempre trazendo presentes. Um vestido novo, um par de sapatos, até um radinho de pilha, que foi meu tesouro por muito tempo. As outras meninas diziam que eu tinha sorte, que era quase como ser a senhora dele. "Ele gosta de você", Dolores me disse um dia. "Se você for esperta, pode até sair dessa vida. Tem menina que consegue, vira amante fixa, ganha casa, roupa boa. Mas eu não queria ser esperta desse jeito. Só queria sumir dali, voltar no tempo. Escolher outro caminho. Às vezes pensava em voltar para Quixadá, mas logo lembrava que não tinha mais nada lá. Meu pai provavelmente nem me aceitaria de volta. E se aceitasse, seria para me bater até não sobrar nada. Durante um tempo pensei muito em acabar com tudo. Nas noites que Ernesto não vinha, eu ficava olhando pro teto, imaginando maneiras de sumir desse mundo. Mas sempre faltava coragem. Ou talvez fosse esperança. Aquela coisinha teimosa que fica acesa mesmo quando tudo mais está escuro. Foi no 3º ano naquela casa que algo mudou. Um cliente novo apareceu, diferente dos outros. Carlos era médico numa cidade vizinha. Homem de meia idade, cabelos grisalhos nas têmporas e um jeito educado de falar. Na primeira vez, ele só quis conversar. Pagou o tempo todo, mas ficamos sentados no quarto só batendo papo. "Você não parece feliz aqui", ele disse depois de me ouvir por um tempo. Dei de ombros. "Quem é feliz nessa vida, doutor?
A gente só tenta sobreviver. Ele começou a aparecer toda semana, sempre me procurando, sempre querendo só conversar. Me perguntava sobre minha vida antes, sobre o que eu gostava de fazer, sobre meus sonhos. No começo, desconfiei. Achei que era algum tipo de jogo doentio. Mas aos poucos fui percebendo que ele realmente se importava. Carlos me trouxe livros, me ensinou coisas que eu nem sabia que existiam. Foi com ele que aprendi a gostar de ler, a sonhar com outros mundos, além daquelas paredes sujas da Estrela da Noite. Cada palavra que eu descobria era como uma pequena janela se abrindo, deixando entrar um pouquinho de luz naquela escuridão toda. Você é inteligente demais para estar aqui. Ele dizia sempre. Um dia você vai encontrar um caminho melhor. Enquanto isso, Ernesto continuava me tratando como sua favorita. Já fazia quase 4 anos que eu estava ali, e por mais incrível que pareça, a gente se acostuma com quase tudo nessa vida. Meu corpo ia no automático, enquanto minha mente viajava para longe, para os lugares que eu conhecia nos livros que Carlos me dava. As meninas iam e vinham. Algumas fugiam e não voltavam. Outras adoeciam e sumiam de repente. Algumas até arranjavam um homem que as tirava dali. Zuleika foi uma dessas. Um fazendeiro se apaixonou por ela e a levou embora, prometendo casamento. Nunca mais soube dela, mas gostava de pensar que tinha dado certo, que ela tinha encontrado uma vida melhor. A vida seguia seu ritmo estranho, até que um dia percebi que algo estava diferente comigo. Os enjoos começaram de manhã. Qualquer cheiro forte me virava o estômago. Achei que estava doente, talvez alguma febre que volta e meia atacava as meninas da casa. Mas Zefa, a cozinheira que cuidava da gente como uma mãe torta, me olhou com aquele jeito de quem sabe das coisas e balançou a cabeça. Menina, isso não é doença não. Você tá esperando criança. O mundo parou de girar quando ouvi aquilo. Grávida? Como ia contar para Ernesto? O que seria de mim? O que seria da criança? Todo mundo sabia o que acontecia com as meninas que engravidavam ali. Ou iam para a velha Gertrudes, uma parteira que resolvia esse tipo de problema, de um jeito que muitas não voltavam para contar. Ou sumiam sem deixar rastro. Você precisa contar pro pai. Zefa disse, me abraçando enquanto eu tremia. Se for o Ernesto, ele vai ter que assumir a responsabilidade. Mas essa era a questão. Eu não sabia quem era o pai. Podia ser Ernesto, sim, mas podia ser qualquer outro cliente daqueles meses. Como ter certeza? E mesmo que fosse dele, quem garantia que ele ia querer uma criança? Um homem como aquele não ia querer um filho de uma mulher da vida. Decidi esconder pelo maior tempo possível. Usei roupas largas, evitei ficar muito perto de Dolores ou das outras que podiam perceber. Carlos notou que eu estava diferente, mais calada, mais pálida. O que está acontecendo? Ele perguntou numa noite, segurando minhas mãos trêmulas. Você não está bem, Joana. Foi então que desabei. Contei tudo. Sobre a gravidez, sobre o medo de Ernesto descobrir, sobre não saber o que fazer ou para onde ir. Chorei como não chorava há anos. Um choro de desespero, de quem vê o último fio de esperança se rompendo. Carlos ficou em silêncio por um tempo, só segurando minhas mãos. Depois olhou fundo nos meus olhos e disse as palavras que mudaram o rumo da minha vida. Vou te ajudar a sair daqui. Conheço pessoas que podem cuidar de você e da criança. Mas tem que ser logo antes que Ernesto perceba. Aquelas palavras de Carlos acenderam uma luz pequena no meio da escuridão que era minha vida. Ajuda. Uma chance de sair dali. Uma possibilidade de futuro diferente para a criança que crescia dentro de mim. No começo nem conseguia acreditar direito. Pensava que era só mais uma promessa que ia se desmanchar igual fumaça no ar. Como? Como você vai me ajudar a sair daqui? Perguntei com a voz baixa, morrendo de medo que alguém escutasse atrás da porta. Carlos se aproximou mais, falando quase num sussurro. Tenho um plano, mas vai precisar de coragem, Joana. E da ajuda da Zefa também. Zefa era nossa aliada.
Tinha um bom coração escondido debaixo daquela cara fechada. Ela também já tinha passado por aquela vida quando era mais nova. Até que ficou velha demais para os clientes. E Ernesto a deixou ficar como cozinheira. Nos dias que se seguiram, me peguei olhando pela janela do meu quarto mais vezes que o normal. O mundo lá fora parecia tão distante, tão impossível de alcançar. Eu já tinha quase 21 anos, mas me sentia como uma velha por dentro. O que eu ia fazer num mundo que não conhecia? Como ia cuidar de uma criança sozinha? Tô com medo, doutor. Confessei para Carlos na próxima vez que ele veio. E se eu não conseguir? E se Ernesto me encontrar depois? O medo é normal. Ele respondeu com aquela calma que só médico tem. Mas pensa no seu filho, Joana. Que vida ele vai ter nascendo aqui? Ernesto ia deixar você ficar com a criança? Ele tinha razão. Ernesto nunca permitiria que eu ficasse com um bebê ali. Na melhor das hipóteses, me mandaria embora sem nada. Na pior, bem, era melhor nem pensar. O plano era simples, mas cheio de riscos. Carlos conhecia um abrigo de freiras numa cidade a 2 horas dali. Um lugar que acolhia mulheres em situação difícil, muitas fugindo de maridos violentos ou de situações como a minha. Elas me dariam abrigo até o bebê nascer. E depois eu teria que decidir o que fazer. Tem um casal que conheço, Carlos explicou. Professores, gente boa, não podem ter filhos e há anos tentam adotar. Eles dariam um lar maravilhoso para essa criança. Fiquei gelada só de pensar em dar meu filho para outras pessoas criarem. Mas que alternativa eu tinha? Que vida eu podia oferecer para uma criança? Sem estudo, sem profissão, marcada por um passado que ninguém entenderia nem perdoaria? E como vamos fazer isso? Perguntei, tentando engolir o nó que se formava na garganta. O plano dependia de uma noite movimentada, quando Ernesto e Dolores estariam distraídos. Carlos viria me buscar com o carro. Estacionaria no final da rua. Zefa me ajudaria a sair pelos fundos, onde a cerca era mais baixa. Levaria só o essencial, uma troca de roupa, nada que chamasse atenção. Ele me levaria direto pro abrigo das freiras e depois... Bem, depois seria uma nova vida. Marcamos para um sábado, 2 semanas depois. Era noite de pagamento na usina perto dali, o que significava casa cheia, música alta. Ernesto ocupado contando dinheiro e bebendo com os amigos importantes da região. Naquela noite não consegui dormir. Cada barulho me assustava. Cada sombra parecia ser alguém descobrindo nosso plano. Minha barriga ainda não estava tão aparente, mas eu sentia o peso daquela vida dentro de mim, dependendo das minhas decisões, do meu medo, da minha coragem. Quando o relógio marcou 2 da manhã, me levantei devagar. A música na taça ainda tocava alta lá embaixo. Risadas e vozes se misturavam. Peguei a trouxinha que tinha preparado escondido debaixo do colchão. Era tão pouco. Algumas roupas. 1/3 que ganhei de uma cliente. O livro que Carlos me deu. Zefa apareceu na porta como combinado. O rosto tenso de preocupação. Tá na hora, menina. Ele tá lá na sala de jogos com os amigos. A porta dos fundos tá só encostada. Meu coração batia tão forte que tinha certeza que todo mundo podia ouvir. Desci as escadas dos fundos nas pontas dos pés, cada degrau que rangia me dando um frio na barriga. A cozinha estava escura e silenciosa, cheirando a gordura e café velho. O doutor já tá lá fora. Zefa cochichou me abraçando forte. Vai com Deus, menina. Que Nossa Senhora te proteja. Abri a porta devagar, sentindo o ar fresco da noite bater no rosto. A liberdade tinha cheiro de terra molhada e medo. Os fundos da casa davam para um terreno baldio, cheio de mato alto e lixo acumulado. Andei rápido, tropeçando nas pedras, sentindo espinhos arranhar minhas pernas, o coração na boca. A rua lá na frente estava deserta, exceto por um carro parado com os faróis apagados. Carlos estava lá como prometeu. Quando me viu, abriu a porta do passageiro. Rápido, ele disse enquanto eu entrava. Alguém pode ver. O carro arrancou assim que bati a porta. Olhei para trás uma última vez, vendo a estrela da noite ficar para trás,
com suas luzes fracas e música alta. 7 anos da minha vida enterrados naquele lugar. 7 anos que eu nunca ia conseguir esquecer completamente. Conseguimos! Carlos disse, sorrindo de lado enquanto dirigia rápido pelas ruas vazias. Agora é olhar para frente. A viagem foi silenciosa. Eu não conseguia falar. Ainda não acreditava que tinha escapado mesmo. A cada curva da estrada esperava ver as luzes de um carro nos perseguindo. O rosto furioso de Ernesto aparecendo. Mas nada aconteceu. A estrada continuou escura e vazia, e o amanhecer nos encontrou já chegando na cidade vizinha. Era um lugar pequeno, com uma igreja grande no centro e casas simples ao redor. O abrigo ficava numa casa antiga nos fundos da igreja. Lar Santa Clara, dizia a placa discreta na entrada. Carlos parou o carro e me olhou. Você vai ficar bem aqui. As irmãs são boas pessoas. Vão cuidar de você até o bebê nascer. Engoli em seco, segurando as lágrimas. E depois, ele suspirou, passando a mão pelos cabelos já grisalhos. Depois você decide, Joana. Ninguém vai te forçar a nada. Mas pensa bem no que é melhor para o seu filho. As irmãs me receberam sem fazer muitas perguntas. Irmã Conceição, uma senhora de cabelos brancos e sorriso gentil, me mostrou um quarto pequeno, mas limpo, com 2 camas e um crucifixo na parede. Aqui você vai compartilhar com Teresa, ela explicou. Ela também está esperando e chegou há 2 semanas. Teresa tinha 19 anos e uma história parecida com a minha. Não vinha de um lugar como a Estrela da Noite, mas de um casamento violento com um homem que a espancava e a trancava em casa. Tinha fugido quando descobriu a gravidez, com medo que ele matasse o bebê nas surras que dava. Nos tornamos amigas rápido, unidas pelo medo, pela esperança, pela situação parecida. Era bom ter alguém para conversar que entendia, que não julgava, que tinha os mesmos pesadelos à noite. A vida no abrigo era simples, mas tranquila. Ajudávamos na cozinha, na limpeza, no que podíamos fazer conforme a barriga crescia. Irmã Conceição dava aulas básicas para quem queria aprender a ler melhor, fazer contas, essas coisas. Eu me agarrei a essas aulas como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Queria aprender, queria ser mais, queria ter algo para oferecer ao mundo além do meu corpo. As outras mulheres do abrigo tinham histórias duras como a minha. Algumas iam embora depois de algumas semanas, outras ficavam mais tempo. Éramos uma família estranha, unida pela dor e pela esperança de dias melhores. Carlos vinha me visitar uma vez por mês, sempre trazendo algum presente simples. Um livro, uma barra de chocolate, uma fita de cabelo. Ele perguntava como eu estava, se precisava de alguma coisa, se já tinha pensado no que fazer depois que o bebê nascesse. Essa era a pergunta que eu evitava. Cada dia que passava, cada movimento que sentia dentro da barriga, tornava a decisão mais difícil. Como entregar uma parte de mim para estranhos criarem? Mas como criar uma criança sozinha, sem ter como sustentá-la direito? O casal que te falei ainda está interessado. Carlos mencionou certa vez, quando eu já estava de 7 meses. São pessoas maravilhosas, Joana. Ele é professor de matemática, ela de português. Tem uma casa bonita, um quintal grande. Dariam tudo que você não pode dar agora. Eu só consegui chorar, as lágrimas descendo silenciosas pelo rosto enquanto alisava a barriga grande. Carlos não insistiu mais naquele dia. Só segurou minha mão por um tempo, em silêncio. À noite, deitada na cama, ouvindo a respiração de Teresa, fiquei pensando na minha vida. O que eu faria depois que o bebê nascesse? Não podia ficar no abrigo para sempre. Não queria voltar para Quixadá, onde só tinha lembranças ruins. Não tinha estudo para conseguir um trabalho decente na cidade. Que futuro poderia dar para meu filho? Foi uma semana antes do nascimento que tomei a decisão mais difícil da minha vida. Carlos tinha vindo me visitar e trouxe uma foto do casal, Roberto e Marina. Eles sorriam numa varanda bonita, cercados de plantas. Tinham rostos gentis,
olhos bondosos. Eles gostariam de te conhecer, Carlos disse. Mas só se você quiser. Não precisa decidir nada agora. Olhei para aquela foto por horas depois que ele foi embora. Aquelas pessoas podiam dar ao meu filho o que eu jamais poderia. Um lar estável, educação, oportunidades, uma vida sem o estigma de ser filho de uma mulher como eu. Não quero conhecê-los, disse para Carlos no dia seguinte. Seria mais difícil depois. Mas quero que eles fiquem com meu filho, com uma condição: que contem a ele a verdade quando for mais velho, que não escondam que foi adotado. Carlos prometeu que assim seria. Roberto e Marina concordaram com tudo, agradecidos pela chance de serem pais, prometendo cuidar da criança como se fosse deles por sangue. O trabalho de parto começou numa noite quente de março. Doeu mais que tudo que já tinha sentido na vida. Mas era uma dor diferente. Uma dor que trazia algo novo ao mundo. Não uma dor que destruía. Meu filho nasceu forte, com um choro potente e um tufo de cabelo escuro. Quando o colocaram nos meus braços, senti um amor tão grande que mal cabia no peito. Um amor misturado com uma tristeza profunda, porque sabia que aqueles momentos seriam os únicos que teríamos juntos. Quero chamá-lo de Pedro, sussurrei, beijando sua testa pequena. Pedro Henrique. Tive 3 dias com ele. 3 dias para decorar cada detalhe do seu rostinho. O cheiro da sua pele. O jeitinho que ele franzia a testa quando estava com fome. 3 dias para encher uma vida inteira de ausência. Roberto e Marina vieram buscá-lo no 4º dia. Não os vi. Pedi para não estar presente na entrega. Irmã Conceição levou meu filho, agora embrulhado num cobertor azul que as freiras tinham feito. Eles prometeram cuidar bem dele. Ela me disse quando voltou, os olhos cheios de lágrimas. E te mandaram isso. Era uma carta e uma medalhinha de São Cristóvão. Na carta, escrita com letra delicada, eles agradeciam pelo presente mais precioso do mundo e prometiam que Pedro sempre saberia da força e do amor da mãe que o trouxe ao mundo. Que ele cresceria sabendo que foi um ato de amor, não de abandono. Chorei até não ter mais lágrimas depois que eles foram embora. Um pedaço do meu coração tinha ido junto com aquele embrulho azul. Um pedaço que nunca mais voltaria. Depois que entregaram meu filho, fiquei no abrigo por mais 2 semanas. Foram dias vazios, cheios de um silêncio que doía mais que qualquer som. Meu corpo ainda lembrava da gravidez. O leite que descia e não tinha quem amamentar. A barriga que aos poucos voltava ao normal, deixando apenas as marcas prateadas na pele como lembrança. Mas era o vazio nos braços que mais pesava. Teresa tentava me animar. Dizia que eu tinha feito a escolha certa, que meu filho ia ter oportunidades que a gente nunca teve. Ela decidiu ficar com o bebê dela, uma menininha que nasceu 1 semana depois do meu Pedro. Quando a via amamentando a pequena Luzia, sentia uma mistura de alegria por ela e uma dor profunda por mim. O que você vai fazer agora? Teresa me perguntou uma tarde, enquanto ninava a filha. Eu não tinha resposta. Para onde ir? O que fazer da vida? Voltar para Quixadá estava fora de questão. Não tinha estudo nem experiência para trabalho que não fosse... Bem, o único que eu conhecia. Foi irmã Conceição quem apareceu com uma possibilidade. Uma tarde ela me chamou para conversar na salinha que usava como escritório. Um lugar pequeno, com uma mesa de madeira antiga, pilhas de livros e um crucifixo grande na parede. Joana, você já pensou no que vai fazer quando sair daqui? Ela perguntou com aquela voz calma que sempre me dava segurança. Balancei a cabeça, engolindo o nó na garganta. Não sei, irmã. Não tenho para onde ir. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, mas cheio de bondade. Tenho uma amiga que mora numa cidade a 3 horas daqui. Dona Augusta. Ela tem uma pequena fábrica de artesanato. Faz bolsas, tapetes, essas coisas. Está precisando de ajudante. O pagamento não é muito,
mas tem um quartinho nos fundos onde você poderia ficar. A oferta parecia boa demais para ser verdade. Um trabalho honesto, um lugar para morar, a chance de começar de novo longe dali, onde ninguém conhecia meu passado. Ela sabe! Ela sabe de onde eu vim? Perguntei. O medo de ser julgada ainda forte dentro de mim. Irmã Conceição pegou minhas mãos entre as dela, os dedos enrugados mais fortes. Dona Augusta sabe que você passou por dificuldades e que merece uma chance. O resto é passado, Joana. O que importa é quem você vai ser daqui pra frente. 2 semanas depois, estava num ônibus velho, sacudindo por estradas de terra, com uma mochila pequena contendo tudo que eu tinha no mundo. Algumas roupas, 2 livros que Carlos me deu, a medalhinha de São Cristóvão que recebi dos pais adotivos do meu filho e uma foto do Pedro recém-nascido que irmã Conceição tirou escondido para mim. A cidade onde Dona Augusta morava se chamava Baixa Grande. Um lugar pequeno espremido entre morros, com uma igreja no centro e casas coloridas ao redor. Nem se comparava a Quixadá em tamanho, mas tinha um ar mais vivo, menos sofrido. Dona Augusta era uma senhora de uns 60 anos, viúva, cabelos brancos presos num coque firme e olhos vivos que pareciam ver através da gente. Me recebeu na porta da sua oficina. Uma casa de esquina, pintada de azul claro, com um letreiro que dizia Artesanato Flor do Sertão. Você deve ser a Joana, ela disse, me olhando de cima a baixo. Conceição me disse que você é trabalhadeira e aprende rápido. É o que eu preciso. O quartinho que ela tinha mencionado ficava nos fundos da oficina, com entrada separada. Era pequeno, mas limpo, com uma cama de solteiro, um armário velho e uma mesinha. Tinha até um banheiro minúsculo. Só meu. Luxo que eu não conhecia há anos. O trabalho começa às 7 da manhã, Dona Augusta explicou enquanto me mostrava o lugar. Terminamos às 5 da tarde, com pausa pro almoço. Domingo é livre. O pagamento não é muito, mas dá pra viver. Naquela noite, deitada numa cama que era só minha, numa casa onde ninguém ia entrar sem bater, chorei. Não de tristeza, mas de alívio. Pela primeira vez em muitos anos, eu tinha um lugar seguro. Um começo de vida digna. Não era muito, mas era muito mais do que eu jamais pensei que teria depois de tudo. O trabalho na oficina de Dona Augusta era puxado, mas bom. Ela fazia de tudo um pouco. Bolsas de palha, tapetes de retalho, bordados, bonecas de pano. Vendia para turistas que passavam pela cidade e para lojistas de cidades maiores que vinham buscar mercadoria. No começo, ela me colocou nas tarefas mais simples: separar materiais, cortar retalhos, preparar a palha. Mas logo viu que eu tinha habilidade com as mãos e jeito pra coisa. Você tem talento, menina, ela disse um dia, olhando uma boneca que eu tinha ajudado a costurar. Com um pouco de prática, vai fazer peças melhores que as minhas. Os meses foram passando, e com eles a dor foi ficando menos aguda. Não que eu esquecesse, nunca, nem por um dia, deixei de pensar no meu filho, de imaginar como ele estaria, se estava bem cuidado, se tinha tudo o que precisava. Mas aprendi a conviver com a saudade, a transformá-la em algo que não me destruísse. Carlos ainda mantinha contato, me escrevia de vez em quando. Foi por ele que soube que Pedro estava bem, crescendo forte, dando alegria aos pais adotivos. Ele mandou uma foto quando meu filho completou 1 ano. Um menininho de cabelo escuro e olhos vivos, sentado no chão, com um bolo à frente. Guardei essa foto como um tesouro, olhando-a todas as noites antes de dormir. A vida em Baixa Grande era simples, mas boa. Aos poucos fui conhecendo as pessoas, fazendo algumas amizades. Ia à missa aos domingos, mais por costume que por fé. Ajudava nas festas da comunidade. Comecei a fazer parte daquele lugar. Ninguém perguntava sobre meu passado, e eu não oferecia informações. Para eles, eu era só Joana, a moça que trabalhava com Dona Augusta, quieta, mas educada. Foi ali que conheci Antônio, um homem de uns 40 anos, viúvo, que tinha uma pequena marcenaria do outro lado da rua.
Ele vinha sempre comprar retalhos de tecido para forrar os móveis que fazia. E sempre dava um jeito de puxar conversa comigo. No começo eu fugia, desconfiada. Homens, na minha experiência, só queriam uma coisa. Mas Antônio era diferente. Nunca tentou nada, nunca fez insinuações. Só conversava, perguntava do meu dia, contava histórias da cidade. Você devia ir à festa de São João, ele me convidou um dia. Vai ter fogueira, quadrilha, comida boa. A cidade inteira vai estar lá. Acabei indo mais por insistência de Dona Augusta que por vontade própria. Menina, você não pode ficar só trabalhando. Tem que viver um pouco também. A festa era animada, com música ao vivo, barracas de comida, gente dançando em volta da fogueira. Me senti deslocada no começo, sem saber onde ficar ou o que fazer. Foi quando Antônio apareceu, vestido com uma camisa xadrez e um chapéu de palha, sorrindo como se tivesse ganhado na loteria ao me ver. Você veio. Pensei que ia ficar em casa de novo. Aquela noite foi a primeira em muito tempo que me permiti sorrir de verdade, dançar, me divertir um pouco. Antônio me apresentou a amigos, me trouxe quentão e bolo de milho, me fez sentir parte daquele lugar. Quando ele me acompanhou até em casa, no final da festa, pensei que talvez tentaria alguma coisa, mas ele apenas segurou minha mão por um momento, sorriu e disse: Obrigado por vir, Joana. Foi a melhor festa de São João que já tive. Nossa amizade foi crescendo aos poucos. Ele me convidava para almoçar aos domingos, para ir à feira da cidade, para ver o pôr do sol no alto do morro. Eu sempre achava um jeito de manter distância, de não deixar a coisa ficar séria demais. O medo ainda estava lá, entranhado na pele como marca de nascença. Por que você tem tanto medo? Ele me perguntou um dia, quando estávamos sentados na praça da igreja. Sempre que eu chego mais perto, você se afasta. Não respondi. Como explicar? Como dizer a ele tudo o que tinha passado, tudo o que tinha feito, o tipo de mulher que eu tinha sido? Ele nunca entenderia. Ninguém que não tivesse vivido poderia entender. Eu gosto de você, Joana. Antônio disse suavemente. Do jeito que você é, com seus silêncios, seus medos, seu jeito de olhar longe como se tivesse deixado um pedaço de você em outro lugar. Senti as lágrimas queimando nos olhos. Ele era bom demais, honesto demais. Merecia alguém melhor que eu. Alguém sem tantas manchas na alma. Você não me conhece de verdade. Sussurrei. Se conhecesse, não ia querer ficar perto de mim. Ele ficou em silêncio por um tempo, olhando para o céu que começava a escurecer. Todos temos um passado, Joana. O que importa é quem escolhemos ser agora. Naquela noite não dormi direito, revirando na cama, pensando nas palavras dele. Será que um dia eu conseguiria contar a verdade? Será que ele entenderia? Ou me olharia com nojo, com desprezo, como eu mesma me olhava às vezes? O ano foi passando, e com ele minha vida foi tomando forma. O trabalho na oficina ia cada vez melhor. Dona Augusta confiava em mim o suficiente para me deixar criar peças novas, experimentar designs diferentes. Cheguei até a aprender a lidar com o dinheiro, a fazer as contas, a negociar com os compradores. Você não é mais só minha ajudante, ela me disse um dia. É minha sócia. Aquilo me encheu de orgulho. Eu que nunca tinha tido nada na vida, agora era sócia de um negócio. Pequeno, simples, mas honesto. E meu. Minha relação com Antônio também mudava, mesmo com toda a minha resistência. Ele era paciente, nunca me pressionava, mas estava sempre ali, me trazendo um café quando eu trabalhava até tarde, consertando a janela do meu quartinho quando quebrava, me esperando na porta da igreja aos domingos. Foi num desses domingos, depois da missa, que ele pegou minha mão e disse, simples assim, Joana, eu te amo. Quero casar com você se você quiser. Se não quiser, tudo bem. A gente continua amigos. Mas eu precisava dizer. Fiquei sem palavras, o coração disparado no peito. Uma parte de mim queria dizer sim. Queria acreditar que merecia aquele amor,
aquela vida normal que nunca tive. Outra parte estava apavorada, certa de que eu não era digna, de que mais cedo ou mais tarde ele descobriria meu passado e me deixaria. Eu preciso pensar, foi o que consegui dizer. Ele sorriu, aquele sorriso gentil que me desarmania. Pensa o tempo que precisar. Estarei aqui. Naquela tarde, sozinha no meu quartinho, tirei debaixo do colchão a caixinha onde guardava minhas poucas lembranças. A foto do Pedro bebê, algumas cartas de Carlos, a medalhinha de São Cristóvão. Olhando para aqueles objetos, percebi que não podia construir uma vida nova baseada em mentiras. Se Antônio realmente me amava, ele merecia saber a verdade. Toda ela. E se depois disso ele não quisesse mais nada comigo, eu entenderia. Pelo menos teria sido honesta. Uma vez na vida. Na semana seguinte pedi a ele que viesse até meu quartinho depois do trabalho. Preparei um café, arrumei 2 cadeiras na pequena varanda dos fundos e esperei, o coração na boca. Quando ele chegou, não consegui olhar nos olhos dele. Comecei a falar olhando para as mãos, para o chão, para qualquer lugar, menos para ele. Contei tudo desde o começo. Minha infância em Quixadá, meu pai violento, a fuga com Joaquim, os 7 anos na Estrela da Noite. Contei sobre Pedro, sobre a decisão dolorosa de entregá-lo para adoção. Durante todo o tempo, Antônio não disse uma palavra. Não me interrompeu, não fez perguntas. Apenas ouviu, o rosto sério, os olhos fixos em mim. Quando terminei, estava exausta e envergonhada. Tinha certeza que ele se levantaria e sairia, que nunca mais olharia na minha cara. Mas em vez disso, ele estendeu a mão e segurou a minha. Obrigado por confiar em mim o suficiente para contar tudo isso. Ele disse, a voz embargada. Deve ter sido muito difícil. Levantei os olhos, surpresa. Não havia nojo no olhar dele, nem desprezo. Só compaixão, admiração e algo mais. Amor, você não acha horrível? Não tem nojo de mim? Ele balançou a cabeça sério. O que você viveu foi horrível, Joana. O que fizeram com você foi horrível. Mas você é a pessoa mais forte e corajosa que já conheci. As lágrimas vieram sem que eu pudesse controlar. Ele me abraçou então, forte. E pela primeira vez em muitos anos, me permiti chorar nos braços de alguém sem medo, sem vergonha. Meu pedido continua de pé. Ele sussurrou no meu ouvido. Se você quiser, é claro, nos casamos num domingo de manhã, 6 meses depois. Foi uma cerimônia simples na igrejinha da cidade, com poucos convidados. Dona Augusta, claro, alguns amigos de Antônio, 2 moças que trabalhavam comigo na oficina. Carlos veio também. Trouxe um presente bonito e a notícia de que Pedro, agora com quase 5 anos, estava começando a escola e adorava desenhar. Meu vestido foi feito por mim mesma. Um modelo simples de algodão branco com detalhes em renda que fiz à mão. Dona Augusta me ajudou com o véu. Uma peça delicada que tinha sido dela no seu próprio casamento, décadas atrás. Você merece ser feliz, menina. Ela me disse enquanto ajeitava meu cabelo. O passado é como a noite. Por mais longa que seja, sempre acaba amanhecendo. A vida com Antônio era boa, simples, mas cheia de pequenas alegrias que eu nunca tinha conhecido antes. Morávamos numa casinha de 2 quartos que ele mesmo reformou, do lado da marcenaria. Ele tinha um filho do primeiro casamento, Miguel, que morava com a avó materna em outra cidade, mas vinha nos visitar nas férias. Um menino bom, de 12 anos, que me aceitou sem fazer perguntas. Às vezes, quando via Antônio brincando com Miguel, ensinando o menino a trabalhar com madeira, meu coração apertava pensando em Pedro. Como seria se eu tivesse ficado com meu filho? Será que ele seria parecido comigo? Teria meu jeito calado, meus olhos escuros? A dor da saudade nunca foi embora completamente. Era como uma cicatriz que às vezes coçava, lembrando que estava ali. Mas aprendi a viver com ela,
a não deixar que me consumisse. Continuei trabalhando com Dona Augusta, agora como verdadeira sócia. O negócio crescia aos poucos. Nossas peças começaram a ser vendidas em cidades maiores, até na capital. Desenvolvi um estilo próprio de bonecas de pano, com rostos delicadamente bordados e roupas feitas de retalhos coloridos. Bonecas da Joana. As pessoas chamavam e vinham de longe para comprar. Cheguei até a dar aulas para outras mulheres da cidade, ensinando o que sabia. Era estranho estar do outro lado, ser a professora depois de ter tão pouco estudo formal. Mas descobri que gostava de ensinar, de ver os olhos das alunas brilharem quando conseguiam terminar uma peça bonita. O tempo foi passando, e com ele, a vida seguiu seu curso. Dona Augusta, já idosa demais para o trabalho pesado, me passou a oficina completamente. Antônio e eu expandimos o negócio, juntando o artesanato com a marcenaria dele. Criamos peças que misturavam tecido e madeira, baús decorados, cadeiras com estofados especiais, berços com móveis de pano. Nunca engravidei novamente. Não sei se foi por causa de alguma coisa que aconteceu no meu tempo, na Estrela da Noite, ou se simplesmente não era para ser. De qualquer forma, Miguel era como um filho para mim, vindo passar cada vez mais tempo conosco conforme crescia. Carlos continuava mandando notícias de Pedro de vez em quando. Quando meu filho completou 10 anos, ele me enviou uma foto do menino sorrindo com um uniforme escolar. Ele é o melhor aluno da classe, dizia a carta que acompanhava a foto. Os pais estão muito orgulhosos. Guardava essas fotos numa caixinha especial, que só abria quando estava sozinha. Era meu tesouro secreto, minha conexão com aquela parte de mim que tinha ficado para trás. Foi quando Pedro tinha 15 anos que Carlos me trouxe a notícia que mudaria tudo mais uma vez. Ele sabe que é adotado, Carlos me disse, sentado na minha sala numa tarde quente de janeiro. Os pais sempre foram honestos sobre isso, como prometeram. Agora ele quer conhecer a mãe biológica. O mundo parou por um instante. Meu filho queria me conhecer. Depois de todos esses anos, ele sabia da minha existência e queria me ver. O medo e a esperança se misturaram dentro de mim como água e óleo. O que eles contaram para ele? Sobre mim, sobre como... De onde ele veio? Carlos sorriu gentilmente. Eles contaram que sua mãe biológica era uma mulher jovem, que passou por dificuldades, mas que o amava tanto que quis para ele uma vida melhor do que ela poderia dar. Contaram que foi um ato de amor, não de abandono. Fechei os olhos, deixando as lágrimas escorrerem. Eles tinham cumprido a promessa. Tinham falado bem de mim para meu filho. Não tinham contado os detalhes sórdidos, as partes feias da história. Ele quer te conhecer, Joana, mas só se você quiser também. Ninguém vai te forçar a nada. Olhei para Antônio, que segurava minha mão em silêncio. Ele sabia de toda a história. Tinha sido meu apoio durante todos esses anos. O que você acha? Perguntei, a voz tremendo. Acho que é hora, meu amor. Ele respondeu suavemente. Você esperou por isso a vida toda, mesmo sem saber. Mas e se Pedro descobrisse toda a verdade? E se soubesse que sua mãe biológica tinha sido uma prostituta, uma mulher da vida? Será que sentiria nojo, vergonha? Será que se arrependeria de ter me procurado? Ele não precisa saber de tudo. Carlos disse como se lesse meus pensamentos. Você pode contar apenas o que achar apropriado. Mas eu sabia que não poderia construir uma relação baseada em meias verdades. Se meu filho queria me conhecer, merecia saber quem eu era realmente. Toda a história, com suas partes bonitas e feias. Eu quero conhecê-lo, decidi finalmente. Mas preciso contar a verdade para ele. Tudo. Se depois disso ele ainda quiser me ter na vida dele, ficarei muito feliz. Se não, eu vou entender. Carlos assentiu, respeitando minha decisão. Combinamos que Pedro viria me visitar nas próximas férias escolares, dali a 2 meses. Tempo suficiente para eu me preparar emocionalmente para o encontro que tanto temi e desejei durante todos esses anos. As semanas seguintes foram as mais longas da minha vida.
Não conseguia dormir direito, pensando no que diria, como explicaria, se ele me aceitaria. Antônio foi meu porto seguro, me acalmando quando entrava em pânico, me lembrando que eu tinha sido mais forte que tudo que a vida jogou em mim. Você sobreviveu a coisas que teriam quebrado qualquer pessoa, Joana. Ele dizia, e olha o que construiu a partir disso. Uma vida digna, um negócio respeitado. Amor, seu filho vai ver isso, vai entender o quanto você é forte. Queria acreditar nele, mas o medo era mais forte. O medo de ver desprezo nos olhos do meu próprio filho, de perder a chance de conhecê-lo depois de tanto tempo sonhando com esse momento. Uma semana antes da data marcada, recebi outra carta. Dessa vez, não era de Carlos, mas do próprio Pedro. Uma letra firme, decidida, tão diferente da minha própria caligrafia incerta. Querida mãe biológica! Começava a carta, e eu já sentia as lágrimas virem. Espero que esta carta a encontre bem. Meu nome é Pedro Henrique Alves. Tenho 15 anos e, segundo meus pais, sou seu filho biológico. Primeiro quero agradecer. Tio Carlos me contou um pouco sobre as circunstâncias do meu nascimento. E sei que deve ter sido muito difícil para você. Quero que saiba que tive uma vida boa, com pais que me amam muito e me deram todas as oportunidades possíveis. Estou ansioso para conhecê-la pessoalmente, se você permitir. Tenho muitas perguntas, claro, mas principalmente quero poder olhar nos olhos da mulher que me deu a vida e dizer obrigado. Li e reli aquela carta dezenas de vezes. Meu filho não me julgava, não me odiava por tê-lo deixado. Queria me conhecer, me agradecer. Era mais do que eu jamais tinha imaginado. O dia do encontro finalmente chegou. Pedro viria com Carlos, que o buscaria na rodoviária da cidade vizinha. Arrumei a casa como nunca. Cozinhei tudo que sabia, me vesti com a melhor roupa que tinha. Um vestido azul simples, mas bonito, que Antônio dizia que combinava com meus olhos. Ao meio-dia, ouvi o carro de Carlos parando lá fora. Minhas mãos suavam, meu coração batia tão forte que parecia que ia sair pela boca. Antônio apertou meu ombro levemente. Vai ficar tudo bem. Ele sussurrou. Estou aqui com você. A porta se abriu e lá estava ele. Meu filho, um rapaz alto para a idade, cabelos escuros como os meus, olhos vivos e inteligentes. Usava uma camisa bem passada e calça jeans e segurava um pequeno embrulho nas mãos. Ficamos nos olhando por um instante que pareceu uma eternidade. Eu, buscando naquele rosto traços meus, dele, tentando conciliar o bebê das minhas lembranças com o jovem à minha frente. Ele, talvez tentando encontrar em mim algo que explicasse sua própria existência. Olá, ele disse finalmente, a voz já mudando, entre menino e homem. Eu sou Pedro. Queria dizer algo profundo, significativo, mas tudo que consegui foi: eu sei, eu nunca esqueci seu rosto. Ele deu um sorriso tímido, e naquele sorriso vi que tudo ficaria bem. De alguma forma, através do tempo e da distância, algo nos conectava. Um fio invisível que nem os anos puderam cortar completamente. Trouxe algo para uma senhora, ele disse, estendendo o pequeno embrulho. Abri com cuidado. Era um porta-retrato simples, de madeira, contendo uma foto dele em cada idade. Recém-nascido, com 1 ano, 5 anos, 10 anos e a mais recente, com 15. Uma linha do tempo da vida que tínhamos passado separados. Pensei que a senhora gostaria de ter isso. Ele explicou, um pouco embaraçado. Já que não pôde me ver crescer, as lágrimas vieram de novo. E dessa vez não tentei segurá-las. Abracei meu filho pela primeira vez em 15 anos, sentindo seu corpo sólido e real nos meus braços. O cheiro de seu cabelo, a textura da sua pele. Obrigada, sussurrei. É o presente mais bonito que já recebi. Antônio preparou o almoço enquanto conversávamos, os 3 sentados na pequena sala da nossa casa. Pedro me contou sobre a escola, os amigos,
Seu sonho de ser médico como o tio Carlos. Falou dos pais adotivos com carinho e respeito. E percebi que eles tinham feito um trabalho maravilhoso criando meu filho. Depois do almoço, Antônio discretamente se retirou, dizendo que ia trabalhar um pouco na marcenaria, deixando-nos a sós para uma conversa mais íntima. Foi então que encontrei coragem para contar a Pedro toda a minha história. Você tem o direito de saber de onde veio. Comecei, a voz firme apesar do medo. Mas é uma história difícil. Tem certeza que quer ouvir? Ele assentiu, sério. Tenho. Quero conhecer você. A verdadeira você. E assim contei tudo, desde o início. A infância difícil em Quixadá, a fuga com Joaquim, os anos na Estrela da Noite. Contei sobre Carlos, sobre a gravidez, sobre a decisão dolorosa de entregá-lo para adoção. Não omiti nada, não suavizei a verdade. Ele merecia saber tudo, por mais difícil que fosse. Durante todo o tempo, ele ouviu em silêncio, o rosto sério, os olhos às vezes se enchendo de lágrimas. Não me interrompeu, não fez perguntas, apenas escutou, com uma maturidade que me surpreendeu para alguém tão jovem. Quando terminei, estava exausta emocionalmente, como se tivesse aberto uma ferida antiga e deixado todo o pus sair. Fiquei em silêncio, esperando sua reação, seu julgamento, talvez até sua rejeição. Mas em vez disso, ele se levantou, veio até mim e me abraçou forte. Você é a pessoa mais corajosa que já conheci. Ele disse, a voz embargada. Obrigado por ter me dado a vida. Obrigado por ter tido a coragem de me deixar ir, para que eu pudesse ter uma chance. Aquele abraço curou algo dentro de mim que estava quebrado há 30 anos. Era como se um peso enorme tivesse sido tirado dos meus ombros. Uma dor que carregava há tanto tempo que já nem sabia mais como era viver sem ela. Você não tem vergonha de mim? Perguntei baixinho, ainda sem conseguir acreditar na sua aceitação. Pedro se afastou um pouco e olhou nos meus olhos. Sério, como eu poderia ter vergonha da pessoa que sacrificou tudo para me dar uma chance na vida? A senhora não teve escolha sobre as coisas ruins que aconteceram, mas escolheu me proteger delas. Isso é amor de verdade. Naquela tarde, sentados na pequena varanda da minha casa, Pedro me contou mais sobre sua vida. Como era crescer com Roberto e Marina, professores dedicados que sempre o incentivaram a estudar e seguir seus sonhos. Como descobriu que era adotado. Eles contaram quando ele tinha 7 anos, de forma simples e honesta. Como sempre teve curiosidade sobre sua mãe biológica, imaginando quem ela seria, como seria. Eles sempre falaram bem da senhora, Pedro disse. Sempre disseram que foi muito corajosa e que me amava demais para me manter numa situação difícil. Isso me emocionou profundamente. Roberto e Marina tinham cumprido a promessa. Tinham dado ao meu filho não só uma vida boa, mas também uma imagem positiva de mim. Quando comecei a pensar seriamente em medicina, Pedro continuou. Tio Carlos me contou um pouco mais sobre como ele te conheceu. Não os detalhes difíceis, mas o suficiente para eu entender que você passou por coisas muito duras. Foi aí que decidi que precisava te encontrar, te agradecer pessoalmente. Conversamos por horas, até o sol começar a se pôr. Pedro quis saber mais sobre minha vida depois que saí do abrigo, como conheci Antônio, como construímos nossa vida juntos. Falei do meu trabalho com as bonecas, da oficina que agora era minha, do respeito que tinha conquistado na cidade. A senhora deveria ver as bonecas que minha mãe biológica faz, ele disse, imitando como falaria com amigos. São as mais bonitas do Nordeste. Eu ri, me sentindo leve como há muito não me sentia. Não exagera, menino. Não é exagero. Ele respondeu sério. A senhora transformou tudo de ruim que viveu em algo bonito. Isso é um talento raro. Quando Antônio voltou da marcenaria, os 3 jantamos juntos. Pedro parecia à vontade com ele, conversando sobre futebol, sobre madeira, sobre a escola.
Era como se ele sempre tivesse feito parte da nossa vida. Como se o buraco que sua ausência deixou finalmente estivesse preenchido. Antes de ir embora, combinamos que ele voltaria nas próximas férias. Talvez trazendo Roberto e Marina, se eu me sentisse confortável com isso. A ideia me assustou no começo. Conhecer as pessoas que criaram meu filho, que deram a ele tudo o que eu não pude dar. Mas percebi que não havia ressentimento dentro de mim. Só gratidão. Eu gostaria muito. Respondi sinceramente. Eles me deram o maior presente possível. Cuidar de você quando eu não podia. Quando Pedro entrou no carro com Carlos para voltar à rodoviária, senti um aperto no coração diferente. Não era mais aquela dor dilacerante de perda, mas uma saudade doce, misturada com a certeza de que nos veríamos novamente. Vou escrever toda semana. Ele prometeu pela janela do carro. E volto nas próximas férias. Ele cumpriu a promessa. As cartas começaram a chegar regularmente, contando sobre a escola, os amigos, os planos para o futuro. Mandava fotos também, que eu guardava cuidadosamente no álbum que comecei a montar. Meu filho, aos poucos, ia preenchendo aqueles anos perdidos, me deixando fazer parte da vida dele agora. Nas férias seguintes, como prometido, ele voltou. Dessa vez, trouxe Roberto e Marina. Confesso que fiquei nervosa por dias antes do encontro. Como seria olhar nos olhos das pessoas que criaram meu filho? Será que sentiriam pena de mim? Ou pior, desprezo? Mas assim que os vi, meus medos se dissiparam. Roberto era um homem gentil, de cabelos grisalhos e sorriso fácil. Marina, uma mulher elegante na sua simplicidade, de olhos bondosos e abraço apertado. Me receberam não como uma estranha ou uma ameaça, mas como alguém que compartilhava com eles o amor por Pedro. Nós sempre soubemos que um dia esse momento chegaria, Marina me disse quando ficamos sozinhas na cozinha, preparando o almoço. E sempre quisemos que chegasse. Pedro merecia conhecer você, e você merecia saber que filho maravilhoso ele se tornou. Não havia competição, não havia julgamento. Apenas dois conjuntos de pais, um de sangue e outro de criação, unidos pelo amor ao mesmo rapaz. Pedro se formou no ensino médio com honras e entrou para a faculdade de medicina na capital. Seu sonho era ser cirurgião como Carlos, que tinha se tornado seu mentor e amigo ao longo dos anos. Eu não pude ir à formatura do ensino médio. Ainda me sentia deslocada em ambientes mais formais, com medo de envergonhar meu filho. Mas ele me trouxe o álbum de fotos depois, me contando tudo com detalhes. Na próxima formatura, a da faculdade, a senhora vai estar lá. Ele insistiu. Na primeira fila. Prometa. Prometi, mesmo sem saber se teria coragem quando a hora chegasse. Os anos foram passando e nossa relação foi se fortalecendo. Pedro vinha nos visitar sempre que podia, às vezes sozinho, às vezes com Roberto e Marina. Conheceu Miguel, o filho de Antônio, que agora estudava engenharia na capital. E os dois se deram bem imediatamente, como irmãos que nunca tiveram. Quando Pedro estava no 3º ano de medicina, aconteceu algo inesperado. Ele chegou para uma visita de fim de semana com uma moça bonita, de cabelos cacheados e sorriso tímido. Mãe, esta é Gabriela. Ele me apresentou. Natural como quem respira. Minha namorada, mãe. Era a primeira vez que ele me chamava assim, sem o biológica depois. Senti meu coração se aquecer de uma forma nova, diferente. Gabriela era estudante de enfermagem, filha de agricultores do interior de Pernambuco. Tinha os olhos mais doces que já vi e um jeito calmo de falar que me lembrava um pouco Antônio. Gostei dela imediatamente. Pedro me contou sua história. Ela me disse quando ficamos sozinhas. Espero que não se importe. Acho que a senhora é a pessoa mais forte que já conheci, mesmo sem ter te conhecido ainda. Em vez de me sentir exposta ou envergonhada, senti orgulho. Meu filho não tinha vergonha da minha história, não a escondia. Ele a contava como uma história de superação, de coragem. 2 anos depois, eles se casaram.
Uma cerimônia simples numa fazenda nos arredores da capital. E dessa vez eu estava lá, sentada na primeira fila ao lado de Roberto e Marina. Não como a mãe biológica, a nota de rodapé na história da vida dele, mas como uma das mães, parte integral da sua família. Temos sorte, Marina me disse durante a festa, enquanto assistíamos Pedro e Gabriela dançando. Quantas crianças têm a bênção de serem amadas por tantas pessoas? 1 ano depois do casamento, recebi um telefonema no meio da tarde. Era Pedro, a voz embargada de emoção. Mãe, a Gabi está grávida. A senhora vai ser avó. Avó. Aos 50 anos eu seria avó. A menina que fugiu de casa aos 14, que sobreviveu ao inferno, que teve que abrir mão do próprio filho para lhe dar uma chance, agora seria avó. A vida tinha mesmo um jeito estranho de completar círculos. 9 meses depois, nasceu Clara, minha neta. Uma menininha perfeita com os olhos do pai e os cachinhos da mãe. Na primeira vez que a segurei nos braços, no hospital, com Pedro e Gabriela olhando orgulhosos, pensei em como a vida é imprevisível. Quer saber uma coisa engraçada? Pedro me disse enquanto eu ninava Clara no colo. Quando eu era pequeno, minha mãe, Marina, sempre me dava uma bonequinha de pano na hora de dormir. Dizia que era para eu nunca me sentir sozinho. Só quando cresci entendi que era a forma dela de me manter conectado com a senhora. Mesmo sem eu saber, uma boneca de pano. Como as que eu fazia agora, com tanto carinho, como se alguma coisa dentro de mim sempre tivesse sabido, sempre tivesse tentado manter esse fio invisível que nos ligava. Pedro se formou em medicina com honras, como sempre soube que faria. E como prometido, eu estava lá na primeira fila, entre Roberto e Marina de um lado e Antônio do outro. Quando ele subiu ao palco para receber o diploma, nossos olhares se cruzaram e vi nos olhos dele o mesmo que sentia: orgulho, amor, gratidão por termos nos encontrado novamente. Na festa depois da formatura, Roberto fez um brinde emocionado. A Pedro, nosso filho amado, que teve a sorte de ter não uma, mas 2 mães extraordinárias. Uma que lhe deu a vida e teve a coragem de lhe dar uma chance melhor, e outra que agarrou essa chance com todo amor. Vocês 2 são a prova de que o amor verdadeiro de mãe não conhece limites. Clara agora tem 3 anos e é a luz da minha vida. Pedro e Gabriela se mudaram para mais perto de nós. Ele trabalha no hospital regional e ela no posto de saúde local. Venho almoçar com eles quase todos os domingos, às vezes com Antônio, às vezes só eu. Roberto e Marina também vêm nos visitar regularmente, e é como se fôssemos uma grande família estendida, unida por laços que vão muito além do sangue. Às vezes, quando estou sozinha, olho para trás e mal reconheço aquela menina assustada que fugiu de casa numa noite quente. Ou aquela jovem desesperada que entregou o filho recém-nascido para estranhos criarem. Parece outra vida, outro mundo. Sei que tive sorte. Muitas mulheres com histórias parecidas com a minha não tiveram finais felizes. Muitas não sobreviveram, ou sobreviveram apenas no corpo, com a alma quebrada demais para se recuperar. Penso nelas todos os dias, nas Zuleicas, nas Terezas, nas tantas mulheres que cruzaram meu caminho e depois desapareceram na escuridão. Por isso comecei um novo projeto, há alguns anos. Com a ajuda de Pedro e Gabriela, fundamos uma pequena ONG que trabalha com mulheres vítimas de exploração sexual. Oferecemos abrigo temporário, cursos profissionalizantes, apoio psicológico. É pouco perto da imensidão do problema, mas para cada mulher que conseguimos ajudar, é uma vida inteira transformada. Na oficina onde faço minhas bonecas, agora trabalham 5 mulheres resgatadas de situações parecidas com a que vivi. Ensino a elas o que sei, dou a elas a chance que recebi de Dona Augusta, tantos anos atrás. E quando vejo seus olhos começando a brilhar novamente, quando as vejo recuperando a dignidade, o orgulho pelo próprio trabalho, sei que minha história serviu para algo maior. Hoje, aos 64 anos,
Olho para o caminho que percorri e sinto uma paz que nunca achei que encontraria. Não apaguei as cicatrizes. Elas ainda estão lá, fazendo parte de quem sou. Mas aprendi a viver com elas, a transformá-las em força, em compaixão pelos outros. Se você está passando por um momento difícil agora, se sente que não há saída, que a vida te encurralou num beco sem saída, quero que saiba de uma coisa. Há sempre um amanhã. Pode parecer impossível de acreditar quando a dor é tão grande que mal conseguimos respirar. Mas a vida tem uma força própria, um jeito de continuar seguindo em frente, mesmo quando achamos que não aguentamos mais. Minha história é prova disso. A menina quebrada de Quixadá, a jovem desesperada da Estrela da Noite, a mãe de coração partido do abrigo, todas elas fazem parte de quem sou hoje. Uma mulher que conheceu o fundo do poço, mas que encontrou forças para subir de volta, degrau por degrau, dia após dia. Se minha história te tocou, se te deu um pouquinho de esperança, então já valeu a pena compartilhá-la. Porque no fim das contas, é isso que nos salva. Saber que não estamos sozinhos, que outros passaram pelo que passamos e conseguiram seguir em frente. Quando Clara senta no meu colo pedindo uma história, muitas vezes conto versões suavizadas da minha própria jornada. Falo de uma menina que enfrentou muitos desafios, que teve que ser muito corajosa, que aprendeu que o amor verdadeiro às vezes significa deixar ir. E quando vejo seus olhinhos brilhando, entendo que é isso que ficará. Não a dor, não o sofrimento, mas a força, a resiliência, a capacidade de amar mesmo quando dói. É isso que desejo para você também. Que suas cicatrizes se transformem em marcas de sobrevivência. Que sua dor se transforme em compaixão. Que sua história, por mais difícil que seja, encontre um sentido maior no final. Porque tem coisa que a gente carrega dentro que nem marca de nascença. Não apaga com o tempo. Mas a gente aprende a viver com ela, a transformá-la em algo que nos torna únicos, que nos torna fortes. É assim que a vida vai em frente. É assim que encontramos paz.